não para manufaturar o produto e oferecê-lo ao público, mas para impedir que seja fabricado e vendido por outro, é um caso bem diferente. Essa última prática parece ser essencialmente imoral e contrária ao oitavo mandamento, pois certamente frustra o propósito legítimo das leis de patente, que é o de promover o progresso e encorajar a invenção. Quando as corporações se prevalecem dessas leis para impedirem o progresso e não deixarem o público beneficiar-se dos frutos das novas invenções, isso leva a crer que as leis de patente carecem de ser revistas por princípios cristãos. Você vê quantos problemas tem o mundo, né? Porque até para a pessoa crescer em talento, há um jogo sujo, né? Por isso que eu não me empolgo com histórias que exaltam nomes, pessoas. Olha, fulano de tal foi o mais especial nisso, foi o gênio disso, foi o gênio daquilo. Não foi. Há um jogo por trás que mata os verdadeiros talentosos daquela área e faz elevar o nome de quem quer. Então você vê que até para a pessoa inventar coisa e usufruir da sua patente é um problema. Em tudo quanto é área é assim, né? E os verdadeiros gênios não são conhecidos, infelizmente. E sobre jogo dissipador, o que é que nós estamos falando aqui? Denota todas as formas de jogo de azar intrinsecamente pecaminosas porque envolvem a tentativa de enriquecer sem dar em troca o valor equivalente. Se o jogador ganhar é ladrão, se perder é um desperdiçador da propriedade do senhor. O fato desse tipo de jogo subtender o acordo de transferir a outro dinheiro ou propriedades de um modo ou de outro, segundo a determinação da sorte, seja qual for o meio, não o torna legítimo. Um contrato para fazer algo pecaminoso é em si mesmo pecaminoso. Tem-se dito muito acertadamente que o jogo de azar está para o roubo, da mesma maneira que o duelo está para o assassinato. O jogo de azar inclui máquinas, caça-níqueis, jogo de dados, pescarias, apostas, loterias, arriscar a sorte por dinheiro ou prêmios, bingos, várias formas de rifas ou sorteios, etc. Todos esses jogos são essencialmente imorais e os crentes em Cristo deveriam deixá-los totalmente de lado. O jogo ou jogatina não é apenas um vício pecaminoso, mas uma febre que cresce até se apossar da pessoa sem abandoná-la mais. A única via segura e certa é não participar de maneira nenhuma de nenhum tipo de jogo de azar. Igrejas e organizações cívicas que patrocinam qualquer esquema de jogo estão obviamente sob ignomínia. Infelizmente, até igrejas envolvidas com isso, né? Até igreja. Em que cristianismo nós estamos vivendo? Que loucura nós estamos vivendo? Porque até nisso tem igrejas se envolvendo. Na verdade, o povo precisa conhecer a palavra de Deus para reconhecer as verdadeiras igrejas e as falsas, identificar. Porque a Bíblia diz, né, que pelo fruto se conhece a árvore. Bem, como aplicação nós temos, primeiro, podemos afirmar que não praticamos as 5 formas ilícitas de sobrevivência, que são esquecimento, astúcia, engano, extorsão e violência ou fraude. Segundo, devemos resistir a pequenas tentações. E aqui eu destaquei para não esquecer o exemplo do homem sendo enforcado por roubo. Tem um livro que eu estou lendo, e é um estudo sobre os 10 mandamentos, e no 8º ele conta a história de um homem que foi enforcado por roubo, e na sua última fala ele declarou que o seu primeiro roubo foi quando criança, roubando a própria mãe. A mãe, quando dormia, ele começou a tentar tirar o dinheiro do bolso dela. E ele estava morrendo naquele momento, já um homem, com um histórico de roubo, e cada vez maior, e começando lá atrás, com esse degrau tão pequenininho. Grandes ladrões aqui no Brasil, que chegaram à política, estão aí soltos, mas roubaram e não tem limite, e eles se alimentam disso, eles têm prazer, você sabe disso. A justiça brasileira está uma vergonha nesse ponto, já deveria ter retornado um monte deles que foram soltos para a prisão e elevado o nível de justiça, né, para ter uma condenação, não só de ficar preso, né, tem que ter algo maior aí, como pena de morte até, porque esse pessoal
já não teve limite, né? Já não teve limite. Isso não é contrário à justiça e ao amor, não. Veja, quando a gente olha Jesus Cristo como perfeito perdão, perfeito amor, ele não foi por perdoar aquele pecador na cruz que ele desconsiderou a justiça que estava sendo feita ali. E aquele perdoado morreu e foi para o céu. Muitos são salvos nas prisões, mas uma coisa é Cristo perdoar e salvar, outra coisa é a responsabilidade que a pessoa ainda tem, que Cristo é a favor que se cumpra, se responda aqui, né? Então é importante a gente pensar sobre isso. Então, voltando a esses grandes roubadores, veja, eles começaram lá atrás com coisas pequenas. Como eu disse há pouco, se eles tivessem sido lá atrás corrigidos devidamente por seus pais, ensinados corretamente, amavelmente, mas também com disciplina, tomado a varinha quando necessária, nem que fosse, sabe, quantas precisassem, até o couro ficar bem no lugar, eles não estariam assim, não estariam. Se tivesse, se levaram e ainda estão, aí é que a pena de morte grita mais alto por sua necessidade, né? Outra questão aqui, conheça a história dos sistemas políticos e econômicos como o capitalismo, o socialismo e o comunismo, para saber onde eles quebram esse mandamento, entre outros, e não aprovar suas tiranias. Veja, não deseje ouvir apenas aquilo que te agrada, não. Eu vou ler quem falar a favor do comunismo. Não faz isso. Porque todo cego vai falar a favor da sua, e que quer continuar cego vai falar a favor da sua cegueira. Pega bons autores que desmistificam aí o marxismo, que revelam a realidade do marxismo, do comunismo. Pega documentários sobre fiéis, honestos, eticamente, pesquisa. Assina plataformas que falam com clareza sobre os erros de cada lado, de cada corrente. Seja sensato, seja sábio, leia a respeito, procure orientação boas autoridades realmente confiáveis. Faça um teste, né? Não seja ingênuo, para você saber realmente quais são os problemas por trás, a realidade, e não aprovar as tiranias desses sistemas políticos, econômicos e tudo mais. Peça a Deus, no final de tudo, peça a Deus para te ajudar a ser santo neste mandamento. Veja, nós jamais seremos santos em área nenhuma, em nível algum, sem Jesus, sem o verdadeiro Jesus. Não saberemos nem o que é ser santo. Outro dia eu conversava com alguém que passava a ideia de que ser santo era um tom de voz, sabe? Aquele tom de voz. Como se, por exemplo, Jesus usar um tom mais elevado, como ele usou, ou na hora de expulsar os cambistas do templo, ou então quando ele chamou de raça de víboras, ou foi hipócritas, ai de vós fariseus hipócritas, ele tivesse não sendo santo, né? É o entendimento totalmente errado das Escrituras. Mas santidade tem a ver com a nossa relação com Deus, a qualidade dela, se ela é uma vida que honra a Deus em tudo. Então peça a Deus para te ajudar a ser santo, até a entender a santidade, né? Aquilo que é possível. E viver uma vida de santidade. Peça a Deus, porque você jamais será um trabalhador honesto, você jamais viverá com equilíbrio, com sensatez. Você terá uma tendência de exagerar para um lado ou para o outro, ou preguiça, ou escravo do trabalho, ou roubo, ou falta de lazer. Vai ser sempre um exagero, vai ser sempre um problema, um pecado. Então peça a Deus que te ajude a ser santo em Jesus Cristo. Olha a frase, o pensamento final aqui.
de hoje é: não podemos fazer nada certo sem a ajuda de Deus. Reconheçamos isso para a glória do Senhor. Vamos orar encerrando? Ajude-nos, Senhor, para sermos santos neste mandamento, em tudo aquilo que Ele exige de nós. Ajude-nos para evitarmos os pecados condenados aqui e obedecermos às exigências feitas aqui, que acabamos de estudar, e seus sentidos em tantas outras áreas pessoais, particulares de cada um. Que o estudo nos ajude, que nós nos inclinemos voluntariamente, mas produzido pelo Senhor essa inclinação a te servir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.